Imagine um livro que moldou impérios, dividiu nações e influenciou a vida de bilhões de pessoas ao longo da história. Agora, imagine que esse livro não foi formado por inspiração divina, mas sim por decisões humanas, guiadas por interesses políticos, disputas religiosas e jogos de poder. Quem realmente escolheu quais escritos seriam considerados sagrados? E, mais importante, o que foi ocultado de nós? A verdade sobre a formação das Escrituras pode mudar tudo o que você acredita. Prepare-se para uma revelação impactante. Seja bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde desvendamos os mistérios ocultos das Escrituras. Se você busca conhecimento profundo e deseja entender o que realmente aconteceu na formação da Bíblia, então você está no lugar certo. Escreva nos comentários: a verdade liberta aqueles que a buscam. E fique conosco até o final deste vídeo, pois as revelações que traremos podem mudar sua visão sobre a fé para sempre. Agora, vamos mergulhar nessa investigação surpreendente. A Bíblia que temos hoje não existia nos tempos antigos. O que havia eram textos separados, escritos em épocas diferentes, por diversos autores e para públicos distintos. Alguns desses escritos eram considerados inspirados por certas comunidades, enquanto outros eram completamente rejeitados. Isso nos leva a uma grande questão. Quem decidiu quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam descartados? Para compreender essa questão, precisamos voltar no tempo e analisar como o cânon das Escrituras foi formado. Desde os primeiros registros da Torá até os concílios que definiram o Novo Testamento, a história da canonização é repleta de disputas, manipulações e influências externas que muitos desconhecem. A formação do Tanakh, as escrituras judaicas. Os escritos que compõem o Tanakh, conhecidos pelos cristãos como Antigo Testamento, começaram a ser registrados por volta do século XV a.C. e durante o período de Moisés. Os primeiros 5 livros, Bereshit, Gênesis, Shemó, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio, formam a Torá, a base da fé israelita. Com o passar do tempo, outros textos foram adicionados, como os escritos dos profetas Neviim e os chamados escritos, Ketuvim, incluindo Terrilim, Salmos, Mishlei, Provérbios e Divrei Ayamim, Crônicas. Entretanto, a definição do que seria considerado escritura oficial aconteceu muito tempo depois. Por volta de 90 d.C., no concílio de Yavne, Jamnia, rabinos judeus estabeleceram oficialmente os livros que fariam parte do Tanakh. No entanto, essa decisão gerou controvérsias, pois comunidades como os essênios, que preservaram textos encontrados nos manuscritos do Mar Morto, consideravam outros escritos como inspirados. Mas o que motivou essa exclusão? Será que textos importantes foram deixados de fora? O início da disputa no cristianismo. Enquanto os judeus definiram os limites de suas escrituras, os primeiros seguidores de Yahushua começaram a escrever cartas, evangelhos e relatos sobre sua vida e ensinamentos. Entretanto, não havia um consenso sobre quais escritos deveriam ser considerados sagrados. No século II d.C., um homem chamado Marcião de Sinope tentou estabelecer um cânon próprio. Ele rejeitou completamente o Tanakh e aceitou apenas algumas cartas de Shaul, Paulo e o Evangelho de Lucas. Sua seleção, no entanto, foi rejeitada pela liderança cristã da época, mas esse evento serviu como um alerta. Era preciso definir um conjunto oficial de escritos para evitar fragmentações dentro da fé cristã. A partir daí, começaram os debates sobre quais textos seriam reconhecidos como escritura sagrada. Mas quem tomou essas decisões? E qual foi o critério usado para descartar certos livros?
o Império Romano e a influência política na fé. À medida que o cristianismo se espalhava, líderes religiosos perceberam que era essencial estabelecer uma base doutrinária comum. No século IV, o imperador Constantino viu no cristianismo uma ferramenta poderosa para unificar o Império Romano. Foi então que, em 325 d.C., o Concílio de Nicéia foi convocado. Embora o principal objetivo desse concílio fosse resolver disputas teológicas sobre a natureza de Yahushua, foi nesse período que as bases do cânon começaram a ser estruturadas. Mas um fato intrigante deve ser destacado. Constantino não era um verdadeiro seguidor de Yahushua. Ele manteve práticas pagãs, continuou adorando o Deus Sol e só foi batizado em seu leito de morte. Isso levanta um questionamento. Se um imperador pagão teve tamanha influência sobre a estrutura da fé cristã, será que as Escrituras não foram manipuladas para servir a interesses políticos? A organização definitiva do Novo Testamento aconteceu em 393 d.C., no Concílio de Hipona, e foi confirmada em 397 d.C., no Concílio de Cartago. Nesse momento, 27 livros foram oficialmente reconhecidos como inspirados. Mas surge outra dúvida. Quem garantiu que essa escolha estava correta? E por que certos textos foram excluídos? Os livros excluídos. O que não quiseram que você soubesse. Muitos escritos que circulavam entre os primeiros seguidores de Yahushua foram rejeitados pelos concílios da igreja. Entre eles estavam Evangelho de Kefa, Pedro, Evangelho de Yochanan, João, versão gnóstica, Evangelho de Miriam de Magdala, Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Apocalipse de Kefa, Pedro. Esses textos traziam ensinamentos que enfatizavam a busca pelo conhecimento e uma conexão direta com Yahu, sem a necessidade de uma instituição religiosa controlando a fé das pessoas. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém um ensinamento de Yahushua, que desafia a doutrina institucionalizada. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Isso sugere que o reino de Yahu não depende de templos, rituais ou líderes religiosos, algo que ameaçava o poder da igreja. A manipulação dos escritos. O que a Torá diz? Sobre isso, a própria Torá nos alerta contra qualquer tentativa de modificar a palavra de Yahu. Em Devarim, Deuteronômio 4:2, está escrito: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahu, vosso Elohim. Se as próprias Escrituras nos ordenam que nada seja retirado ou acrescentado, como podemos confiar que os concílios que definiram a Bíblia não alteraram sua mensagem original? A resposta para essa pergunta nos leva a um dos maiores mistérios da fé. A canonização da Bíblia foi um processo longo e influenciado por fatores humanos, não por um ato divino repentino. Governantes, teólogos e imperadores desempenharam papéis cruciais nessa decisão. Mas até que ponto a palavra de Yahu permaneceu intocada? Será que os textos sagrados foram escolhidos para preservar a verdade ou para manter um sistema de controle religioso e político? Nos próximos blocos, exploraremos mais profundamente a influência do paganismo na formação da Bíblia, as mudanças feitas nos nomes sagrados e as consequências desse processo para a fé moderna. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre as Escrituras para sempre. A Bíblia que conhecemos hoje não surgiu como um único livro sagrado entregue diretamente por Yahu ao povo. Pelo contrário, foi o resultado de um processo complexo e controverso, moldado ao longo dos séculos por líderes religiosos, disputas políticas e interesses de impérios. Mas será que tudo o que conhecemos sobre esse processo foi realmente revelado?
Ou será que parte da verdade foi escondida de nós? Desde os tempos antigos, os textos que compõem as Escrituras foram escritos, preservados e transmitidos por gerações de escribas e líderes espirituais. No entanto, nem todos os escritos foram aceitos ou considerados inspirados. Alguns foram descartados, outros proibidos e até destruídos. Mas quem decidiu o que deveria ser incluído ou excluído da Bíblia? E com que autoridade essas decisões foram tomadas? Para entender como chegamos ao cânon atual, precisamos voltar às origens dos textos sagrados e analisar como cada livro foi escolhido ou rejeitado. O primeiro conjunto de escritos reconhecidos como sagrados foi a Torá, os 5 primeiros livros que, segundo a tradição, foram dados a Moisés, diretamente por Yahweh no Monte Sinai. Esses textos foram a base da fé de Abraão e seus descendentes, estabelecendo as leis, preceitos e mandamentos que guiariam o povo de Israel. Mas além da Torá, surgiram outros escritos ao longo do tempo. Os livros dos profetas, como os de Yeshayahu, Isaías, e Irmeiahu, Jeremias, e Yehezkel, Ezequiel, trouxeram advertências e revelações sobre o futuro de Israel. Já os chamados escritos, Ketuvim, como Terrilim, Salmos, Mishlei, Provérbios e Iov, Jó, trouxeram ensinamentos de sabedoria, louvor e reflexões sobre a vida. No entanto, até mesmo entre os próprios judeus, houve disputas sobre quais livros deveriam ser considerados inspirados. Algumas comunidades judaicas, como os essênios, tinham suas próprias coleções de textos sagrados, que incluíam escritos que não foram aceitos pelos fariseus ou pelos saduceus. Um exemplo disso são os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, que revelam a existência de livros que eram valorizados por certos grupos, mas que nunca foram incluídos no cânon oficial do Tanakh. A oficialização do Tanakh, como o conhecemos hoje, só aconteceu por volta do século I depois de Cristo, no concílio de Yavne, Jamnia. Foi nesse período que os líderes religiosos judeus decidiram estabelecer quais livros seriam reconhecidos como escrituras sagradas e quais seriam deixados de fora. Mas essa decisão não foi unânime. Algumas tradições judaicas mantiveram textos adicionais, como o livro de Enoque e os livros dos Macabeus, que mais tarde foram considerados apócrifos por algumas vertentes do judaísmo e do cristianismo. Enquanto os judeus definiam seus textos sagrados, os seguidores de Yahushua começaram a produzir novos escritos que narravam sua vida, seus ensinamentos e a expansão da fé. Os primeiros discípulos registraram cartas, evangelhos e relatos proféticos que circulavam entre as comunidades messiânicas. Mas assim como aconteceu com o Tanakh, nem todos os escritos foram aceitos. Um dos primeiros desafios para a formação do cânon do Novo Testamento foi a multiplicidade de textos que começaram a surgir. Além dos evangelhos de Matityahu, Mateus, Marcos, Lucas e Iocanan, João, existiam outros evangelhos que narravam histórias diferentes sobre Yahushua e seus discípulos. Alguns desses escritos traziam perspectivas que desafiavam as doutrinas que começaram a se formar na igreja primitiva. Por exemplo, o Evangelho de Tomé continha ensinamentos atribuídos a Yahushua que enfatizavam uma busca interna pelo reino de Yahu, ao invés da necessidade de uma estrutura religiosa organizada. O Evangelho de Miriam de Magdala, Maria Madalena, apresentava uma visão de Yahushua em que ele dava ensinamentos secretos a seus seguidores mais próximos. O Evangelho de Kefa, Pedro, narrava eventos da crucificação e ressurreição com detalhes diferentes dos evangelhos aceitos. Mas por que esses escritos foram rejeitados? O que havia neles que fazia com que a liderança da igreja decidisse excluí-los?
A resposta para isso está no contexto histórico e político em que a canonização ocorreu. No século IV, o Império Romano já havia adotado o cristianismo como religião oficial, e os líderes da Igreja buscavam estabelecer uma doutrina uniforme que pudesse ser seguida por todos. O imperador Constantino, que teve um papel fundamental nesse processo, queria garantir que o cristianismo fosse uma força unificadora dentro do império. E para isso, era necessário definir uma única versão oficial das Escrituras. Foi então que começaram os concílios, reuniões de líderes religiosos, que decidiram quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam rejeitados. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi um dos mais importantes nesse processo. Embora seu foco principal tenha sido a disputa teológica sobre a natureza de Yahushua, esse concílio estabeleceu as bases para a padronização da fé cristã. Posteriormente, no Concílio de Hipona, 393 d.C., e no Concílio de Cartago, 397 d.C., os 27 livros do Novo Testamento foram oficialmente reconhecidos. Isso incluiu os 4 evangelhos, as cartas de Shaul, Paulo, as epístolas de outros apóstolos e o livro de Hit-Galut, Apocalipse, escrito por Yochanan, João. Mas essa decisão não foi aceita por todos. Algumas comunidades messiânicas continuaram utilizando outros textos e questionaram o motivo pelo qual certos livros foram excluídos. Além disso, houve alterações ao longo do tempo que influenciaram a maneira como as Escrituras foram interpretadas e traduzidas. Por exemplo, o nome original de Yahushua foi gradualmente substituído por uma versão helenizada, tornando-se Jesus. Esse nome não carrega o mesmo significado espiritual do nome original, que significa Yahu é salvação. Além disso, a celebração do Shabat, ordenada na Torá, foi substituída pelo domingo, um dia que já era dedicado ao culto ao Deus Sol na tradição romana. Essas mudanças levantam uma questão crucial. Até que ponto a Bíblia que temos hoje reflete a mensagem original das Escrituras? Se houve influência política e doutrinária na escolha dos livros e na tradução dos textos, será que não perdemos verdades importantes ao longo do caminho? Essas perguntas nos levam a uma investigação ainda mais profunda sobre os bastidores da canonização e as consequências dessas decisões para a fé moderna. No próximo bloco, vamos explorar as evidências e os registros históricos que mostram como os textos bíblicos foram modificados e quais verdades foram ocultadas da humanidade. Não saia ainda! Você precisa conhecer as verdades que foram escondidas por séculos. Se observarmos com atenção a história da canonização das Escrituras, perceberemos um padrão recorrente: a influência de decisões políticas e a imposição de dogmas por aqueles que detinham o poder. Mas será que essas decisões foram realmente inspiradas por Yahu ou foram manipuladas para servir aos interesses de grupos específicos? Para compreender melhor, precisamos analisar 2 pontos cruciais: a supressão de escritos considerados heréticos e a influência do paganismo na formatação da fé. Os escritos ocultos, o que não queriam que você soubesse. O cânon bíblico que temos hoje excluiu uma série de textos que circulavam entre os primeiros seguidores de Yahushua. Esses escritos, conhecidos como evangelhos apócrifos ou textos gnósticos, foram rejeitados pelos líderes da Igreja. Mas por quê? Alguns desses documentos apresentam visões que diferem da doutrina oficial estabelecida pelos concílios. Entre eles, encontramos Evangelho de Kefa, Pedro; Evangelho de Miriam de Magdala, Maria Madalena; Evangelho de Tomé, Apocalipse de Kefa, Pedro; Evangelho de Yohanan, João, versão gnóstica. Esses textos enfatizavam a importância do conhecimento espiritual e da conexão direta com Yahu.
sem a necessidade de uma instituição religiosa controlando a fé. Por exemplo, no Evangelho de Tomé, Yahushua ensina: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Isso sugere que a espiritualidade não depende de templos ou rituais, mas sim de uma busca interior. No entanto, essa ideia era perigosa para os líderes religiosos, pois ameaçava seu controle sobre as massas. A exclusão desses textos não foi um acaso. Foi uma decisão estratégica para moldar uma fé que mantivesse a autoridade centralizada na igreja. Mas as manipulações não pararam por aí. A influência do paganismo no cristianismo. Outro aspecto oculto da canonização das Escrituras foi a adaptação de elementos pagãos à fé dos seguidores de Yahushua. Com a conversão do Império Romano ao cristianismo, práticas e crenças foram incorporadas para tornar a nova religião mais aceitável à população pagã. Um exemplo evidente foi a mudança do Shabat, sábado, para o domingo. Originalmente, o dia sagrado determinado por Yahu era o Shabat, como está escrito em Shemot, Êxodo 28:10. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o Shabat de Yahu teu Elohim. No entanto, no ano 321 d.C., Constantino decretou que o domingo seria o dia do Elohim, pois este já era o dia dedicado ao Deus Sol na cultura romana. Outra mudança significativa foi a substituição do nome de Yahushua por Jesus. Mas por que isso aconteceu? O nome Yahushua tem um significado profundo. Yahu é salvação. No entanto, sua versão em grego, Jesus, e depois Jesus, perdeu essa conexão direta com Yahu. Essas mudanças foram introduzidas para tornar a fé cristã mais alinhada com o contexto greco-romano, afastando-a de suas raízes hebraicas originais. Mas a maior questão continua. Se tantas mudanças foram feitas, será que a mensagem original de Yahu foi preservada? A resposta pode mudar tudo o que você acredita. Chegamos a um ponto crucial desta jornada: compreender as consequências da canonização e como isso afetou a fé moderna. Agora que exploramos como o cânon foi formado, quem foram os responsáveis por sua definição e quais escritos foram deixados de fora, surge uma questão inevitável. Será que a verdade que nos foi ensinada é realmente completa? As consequências da canonização para a fé moderna. A decisão de quais livros fariam parte das Escrituras foi tomada por líderes religiosos e políticos com interesses específicos. Isso significa que a fé de bilhões de pessoas foi moldada por escolhas humanas e não exclusivamente por inspiração divina. Quando textos foram excluídos, doutrinas foram reformuladas e nomes sagrados foram alterados, uma nova versão da fé foi construída. Mas o que isso significa para nós hoje? Isso quer dizer que precisamos questionar tudo, precisamos rejeitar as Escrituras como um todo? Não. Mas precisamos buscar a verdade com discernimento e humildade. A própria Torá nos ensina em Mishlei, Provérbios 25:2. A glória de Yahu é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Isso nos mostra que a busca pela verdade é parte essencial de nossa jornada espiritual. Muitas práticas que hoje são consideradas normais dentro do cristianismo foram impostas ao longo da história para atender a interesses políticos. Por exemplo, 1. A substituição dos nomes sagrados. O nome de Yahu foi removido das Escrituras e substituído por títulos genéricos como Deus. O nome de Yahushua foi alterado para Jesus, removendo seu significado original. 2. A alteração do dia de adoração. O Shabat, sábado, foi trocado pelo domingo para se alinhar com a adoração ao Deus Sol dos romanos. 3.
A centralização da fé em uma instituição religiosa. Em vez de um relacionamento direto com Yahoo, foi imposto um sistema hierárquico que colocava líderes religiosos como mediadores. Essas mudanças moldaram a forma como a fé é praticada até hoje. Mas será que Yahoo desejava que fosse assim? O que perdemos com a canonização? Com a imposição de um cânon único, o conhecimento foi restringido. Textos que poderiam nos dar uma compreensão mais profunda da fé foram apagados da história. O próprio Rit Galut, Apocalipse 22, 18, 19, faz um alerta. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Yahoo trará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Yahoo tirará sua parte da árvore da vida. Isso nos leva a um pensamento profundo. Se líderes religiosos alteraram as Escrituras, como podemos garantir que a mensagem original foi preservada? A resposta está na busca pessoal por conhecimento. A verdade não está oculta para aqueles que realmente desejam encontrá-la. A chave está em suas mãos. A fé verdadeira não é baseada em dogmas criados por homens, mas na conexão direta com Yahoo. Não devemos temer a verdade, pois Yahoo deseja que o conheçamos de forma profunda e genuína, assim como está escrito em Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância nunca foi um caminho aceitável para aqueles que desejam seguir Yahoo. Devemos buscar a verdade, estudar e questionar. Somente assim poderemos nos libertar das influências humanas e nos aproximarmos da vontade verdadeira do Criador. A pergunta que fica para você agora é: você está disposto a buscar a verdade? Se sim, então essa jornada apenas começou. Se este vídeo abriu seus olhos para verdades que você nunca havia considerado, então você está no caminho certo. A busca pela verdade exige coragem, mas a recompensa é a conexão genuína com Yahoo. Se você quer continuar essa jornada e descobrir mais segredos ocultos das Escrituras, inscreva-se no canal Os Segredos da Torá, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam o conhecimento verdadeiro. Escreva nos comentários: eu busco a verdade oculta. Até o próximo vídeo. Shalom a todos.